Olá, seguidores! Depois de muito tempo fazer um vídeo sobre HGLG11. Foram vários meses aqui desde meu último vídeo sobre o fundo. Até fiz um vídeo ou outro, mas comentando uma aquisição, uma movimentação, mas falando do fundo como um todo já tem vários meses, tá? E eu não faço tantos vídeos assim sobre HGLG, HGRU, outros fundos assim, porque eles estão muito saturados aqui por meus companheiros de profissão, né? Por outros influenciadores. E como não é sempre que falo de HGLG, vou abordar o fundo de forma geral hoje. Que é o Thiago PS, seu canal, fique esperto. Primeira coisa, falar sobre o dividend yield. Olhar somente o dividend yield é um erro, né? Tomar aqui a decisão, olhar para o yield, não ficar satisfeito e não investir é um erro, mas também seria hipocrisia falar que o rendimento não é importante, né? O yield é sim muito importante na hora de se fazer uma, uma aquisição. Ok, então aqui com a HGLG na faixa dos R$ 156, é o valor aqui no momento que eu estou gravando, não sei quanto é que vai estar quando você assistir, mas aqui está sendo negociado por volta de um dividend yield de 0,70% ao mês. Então, uma remuneração inferior à média do que outros fundos de jogos estão remunerando. Isso aqui acontece porque é um fundo que todo mundo sabe que é de boa qualidade, por isso aceita um yield menor. E muitos que compram aqui a HGLG, eles estão comparando com quanto ganharia com aluguel residencial, que seria muito menos do que isso. E, no entanto, é bom lembrar que o aluguel de imóvel vai te entregar crescimento de renda. Já a HGLG talvez não entregue nessa mesma proporção, tá? E aqui o fundo, ele já mostrei outros vídeos, não tem entregue crescimento de renda já há vários anos, tá? Nessa faixa do 1,10 por cota desde 2021. Então, caminhando para 5 anos nessa mesma faixa de rendimento. E olha que os gestores nem podem colocar a culpa no ciclo imobiliário, porque galpões logísticos voaram aqui nesse meio tempo, né? Hoje em dia o fundo não é tão dependente assim de ganho de capital para manter esse rendimento de 1,10, mas lá atrás, 2021, 2022, imagino que devia ser muito dependente. E nessa época eu ainda não era influenciador, então não sei o que se passava aqui, como é que era essa dependência do ganho de capital para manter esse rendimento. Mas uma coisa é certa, quem comprou lá atrás, 5 anos atrás, nem precisa ir tão longe assim, é 2021, 2022, até 2023, acabou travando uma baixa rentabilidade por um período de tempo muito prolongado, né? Muito prolongado mesmo. Então, por isso, é fundamental você acompanhar o resultado recorrente do seu fundo de tijolo. É, Senão, você pode acabar caindo num caso de renda estagnada. E vocês que um dos benefícios da minha área de membros a partir do nível Master é uma planilha com acompanhamento do resultado recorrente dos fundos de tijolos. Ok, outro ponto que leva muitos investidores a aceitar um yield mais baixo em HGLG é o gráfico de rentabilidade histórica do ativo. Muita gente vê esse gráfico aqui de rentabilidade do fundo desde a criação e pensa que vai ter uma rentabilidade nesses patamares também. Aqui, ó, ele desde o início, aqui, eles informam que a HGLG está com uma rentabilidade de 609% versus 307 do CDI bruto. Isso aqui bruto, né? Se fosse o CDI líquido, seria ainda menor. Então, deu um baita de um baile aqui no CDI e no IFIX. E aqui muita gente vê esse gráfico e pensa que vai ter a mesma rentabilidade. Inclusive, alguns outros vídeos que eu faço crítica a HGLG, eles vão me mandam olhar aqui para esse gráfico. Isso aqui é um erro imenso, tá? Um erro imenso que você acreditar que o passado vai se repetir apenas porque sim. É que vê que o fundo tem uma boa rentabilidade no passado, que ele vai apresentar essa mesma boa rentabilidade no futuro também. E
aqui nem vocês que muita gente faz lambança com esse tipo de comparação, né? Desse comparação aqui de olhar para o passado para tentar traçar o futuro. Muita gente pega o site Mais Retorno, compara o ativo de renda variável contra o CDI no mercado de baixo, chega à conclusão que o ativo é ruim, daí ele não compra no melhor momento para se fazer a aquisição e aquela história, né? Acaba perdendo a oportunidade de comprar na baixa e vender na alta. É a sardinhagem do pessoal, é o ciclo da sardinhagem, né? Vai lá no site Mais Retorno, depois do mercado de alta, vê os ativos de renda variável tendo uma performance excelente, batendo facilidade de renda fixa, daí ele compra. Daí no mercado de baixo ele vê nesses gráficos a renda fixa ganhando da renda variável, não compra a renda variável. É o ciclo da sardinhagem, sempre se repete. Todo o ciclo é a mesma coisa, o pessoal vai errar toda vez a mesma coisa, toda vez. Sardinha não aprende nunca, né? Mas ok, voltando a falar agora sobre HGLG. Agora aqui tratando sobre o fator localização. Então, o que eu tenho para falar sobre localização em HGLG? É um ponto importantíssimo, né? E é o seguinte, que a questão de localização, posso responder vocês que eu não sei. Não sei. Não tem nada aqui no relatório que nos dê alguma pista sobre a qualidade da localização dos ativos. Aqui, basicamente, aqui o gestor nos mostra o estado onde estão os galpões. Isso aqui para mim não serve para nada. E aqui, detalhe que esse não é erro apenas só da Pátria. A Credit Suisse também cometeu esse erro, não nos fornece aqui nenhum meio para avaliação da localização dos imóveis. Aqui, tá bom, tem 62,60% São Paulo. Tá bom, o estado mais dinâmico do país, mas e daí? Os galpões estão em Leste Maio? Tão próximo aqui a uma grande metrópole? Não tem nenhuma informação, né? Então aqui basicamente o ponto mais importante ao se estudar um fundo de tijolo, a gente não consegue saber muita coisa. No entanto, aqui as últimas aquisições que a gente acompanha para a HGLG, todas elas têm uma boa localização, né? Estão próximas a um grande centro, estão bem posicionadas, ativos de boa qualidade. Então dá para saber que são bons ativos. Então, desde que me tornei influenciador, a HGLG tem feito boas aquisições. E antes de me tornar influenciador, os relatos são de bons imóveis também. Então, o mais provável é que seja um portfólio de altíssima qualidade, com exceção de alguns ativos lá do começo do fundo. Ok? Agora aqui falando sobre o fator gestão, outro ponto muito importante ao se avaliar um fundo imobiliário. Então, antigamente tinha como gestor a Credit Suisse, um sonho de gestora, né? Infelizmente não foi vendida aqui para a Pátria, né? Daí depois vê que o lixo da Pátria, uma das piores gestoras que a gente tem aqui no nosso mercado, está tentando formar um oligopólio aqui no mercado de imobiliários, aqui um processo de consolidação, que eu prefiro falar de um processo de oligopolização, deixar o mercado na mão de poucas gestoras para eles poderem fazer o que bem entender, tudo isso com o apoio de grandes influenciadores. Pelo menos por enquanto, a Pátria ela não comprou tranqueira. Aqui já é um ponto positivo, né? Mas a Pátria ela vem demonstrando uma pressa enorme de crescimento do patrimônio sob gestão. Ela pagou uma fortuna aqui por essas gestoras e demonstra uma pressa correndo mesmo, correndo quanto tempo para crescer o patrimônio sob gestão. Então isso aqui acaba acarretando aqui muita compra com cotas. E que nem você que tem gestor fazendo compra superfaturada com cotas. Não estou falando que aqui em HGLG teve esse tipo de coisa, mas está rolando em alguns fundos aí, né? Mas enfim, o segmento logístico está vivendo um bom momento. Então aguente esse desaforo aí de se eventualmente a Pátria estiver fazendo compras com sobrepreço, ok? E depois vou fazer um vídeo para explicar essa questão de compra com sobrepreço, compra superfaturada em emissões com cotas.
Mas, enfim, você não pode achar que o imóvel que vale 100 milhões de reais sendo pago dinheiro, o gestor vai conseguir comprar com 100 milhões de reais em cotas. Não consegue. Você está sendo inocente, você acredita nisso. Ele tem que pagar lá 110, 120 milhões de reais em cotas, 130 milhões de reais. Tem que pagar muito, mas muito mais mesmo para esse vendedor aceitar em cotas. Ainda mais o mercado que está pujante, como de galpões logísticos. Até se fosse um ativo em que o vendedor que estivesse querendo fazer desesperado, fazer uma venda, até poderia aceitar um preço bom, mesmo numa troca via troca de cotas. Mas galpão logístico tem minhas suspeitas, tá? Mas enfim, aqui para alguns vai ser apenas teoria da conspiração. Ok, agora aqui um ponto importante sobre a HGLG. Temos projeção de aumento do rendimento para 1,17 por cota em breve, talvez nesse segundo semestre de 2026, algo que eventualmente pode fazer uma pressão de alta sobre o ativo. Com um rendimento de 1,17, tem um yield de 0,75, então também não seria lá grandes coisas, mas o mercado aceita um yield bem baixo que pega a GLG. Na verdade, talvez o pessoal até considere esse aumento do rendimento já. Ok? Então, aqui concluindo, se compensa apesar do yield baixo. Olha, eu reconheço a qualidade de HGLG do portfólio do fundo, mas para mim preço e dividend yield importam muito, tá? Importam muito mesmo. Então, eu prefiro procurar outras opções com uma melhor remuneração do que aceitar um yield muito baixo. Mas se você for daquele tipo de investidor holder que só quer comprar um ativo e ficar ao fim da renda, quer um pouco de paz, a HGLG pode ser sim uma boa opção para você também. Ok, então é isso que eu tinha para acrescentar para vocês. Peço seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.